Hitler teve apoio dos pastores luteranos e da Igreja Católica para matar judeu. Então veja, ele era aclamado por pastores. Tem vídeos dele com pastores luteranos. E a teologia de Hitler foi teologia de Lutero, que Lutero pregava que os judeus deveriam ser castigados por ter crucificado Jesus. Hitler se inspirou em Lutero, né? Um escrito de Lutero. E aí imagina, na mente de Lutero para nós é um herói, é a reforma protestante, tal. Mas vê, existia um princípio que foi pego por Hitler para implementar uma guerra contra os judeus. É pesado falar isso aqui, muito pesado. Rapaz, será que eu falo? É muito pesado falar isso aqui, mas se pegando esse contexto, você falou aí, há uma parcela de culpa, então, em Lutero pelo Holocausto. Entre aspas, a teologia dele fez com que Hitler tomasse a decisão de que os judeus deviam ser castigados. Como que se eles fossem uma praga, né? Que deveria ser exterminada. Outra coisa, Fábio, que entra... Aí vamos lá, Hitler teve apoio da Igreja Católica e de pastores evangélicos para implantar. O anticristo vai ter apoio da Igreja Católica e evangélica para... Rapaz, é pesado isso aí. Vai ter? Vai. Da Igreja Católica mentalidade e dos evangélicos. Dos evangélicos? Porque você vê que hoje, eu sempre digo isso, o Lula não quer fechar a igreja. Vai lá na Venezuela ver se Maduro fechou a igreja. Não fechou. Ele comprou os pastores. Não pode falar contra o governo, né? Então o que ele fez na última eleição lá? Foi lá e ofereceu tinta, ofereceu cadeira, ofereceu som para todas as igrejas. Quer dizer, e os pastores pegaram. E se pegou porque está aliado ao governo. E o que o Lula está tentando fazer? Ele está tentando se alinhar com a igreja, né? Então você vê que existe um monte de ideias que é a mesma. E eu digo assim hoje, eu vou dizer sem medo de errar. Se o anticristo surgisse hoje, 70% das igrejas evangélicas do mundo seriam aliadas a ele. Será, pastor? Por que o senhor afirma isso? Pelo tipo de evangelho que está sendo pregado, que não é mais evangelho. Igreja hoje, infelizmente, é negócio. Não generalizando, né? Não, por isso que eu disse 70%. Sempre teve um remanescente. Ainda existem muitos pastores, principalmente leais à Bíblia, né? Fiéis a Deus e aos princípios. Que se for necessário morrer pela verdade que carrega, eles vão morrer. Mas a maioria, a hora que chega a pressão, não suporta e se adequa ao sistema. E usa às vezes até a Bíblia, né, para se adaptar ao sistema. A Bíblia diz para orar por suas autoridades, ser submisso às suas autoridades. Mas até onde a igreja deve de fato ser submisso à autoridade constituída? Até que a autoridade esteja debaixo de um princípio da palavra. Se eu estou num país que não pode pregar o evangelho e Jesus mandou eu pregar, quem que eu vou obedecer? Eu vivo pelo reino e não pelo governo. Mas aí vale mais a missão do que a vida, ou a vida vale mais do que a missão? A missão, a gente morre pelo nosso propósito, né? Essa é o grande... Quando a gente estuda sobre a igreja primitiva, os cristãos tinham prazer de sofrer e prazer de morrer por amor a Cristo. Mas voltemos aí ao início desse podcast, que nós falamos sobre isso. Será que nós estamos igual à igreja primitiva, ansiando, desejando tanto a vinda de Jesus, que nós estamos gritando e gemendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Eu penso, por que os apóstolos tiveram pressa em pregar o evangelho, em anunciar o reino? Em praticamente 30 anos eles evangelizaram o mundo da época, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2... onde desceu o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17. Quando encontraram Jason, na busca dos apóstolos, encontraram só um novo convertido, Jason, né? E eles levaram o Jason até o Sinédrio para ser julgado, mas gritando, estes que têm permeado o mundo, que têm evangelizado o mundo, chegaram também até nós. Ou seja,
30 anos de história, a igreja primitiva praticamente já tinha evangelizado o mundo todo de sua época. E nós, com todos os recursos que nós temos... tecnologia. E assim, a gente vê o evangelho hoje, né? Por isso que eu digo, existe uma igreja que não depende de nada para continuar existindo, né? E pastores que propagam isso, vê os seus templos encher. Pastores que não têm medo de perder o trono, que está ali para servir, e eu acredito que quanto mais ele serve, mais ele vê o reino de Deus se manifestar. Ainda tem muito homem de Deus, mas a gente vê hoje o poder centralizador dos pastores, né? Eles centralizam o poder. Eles não os distribuem, né? Eles não fazem com que o povo se torne discípulo, mas fazem que o povo seja adepto a uma religião. Infelizmente. Então, porque o discipulado leva tempo. Você formar discípulo, né? Você formar liderança, você formar homens de valor leva tempo. E a gente vê que hoje é melhor ter uma multidão. A igreja estava lotada. Mas do que? De gente preciosa e tal, mas discípulo pouco. Estamos deixando de viver o reino para viver impérios, né? Impérios. E aí, quando se mexe nesses impérios, a gente está vendo em vários lugares do Brasil aí que o povo quer se levantar contra o império passa por cima do povo igual porque o império está ligado ao sistema, o império está ligado à política, o império está ligado ao juízo, o império está ligado a advogados, o império tem o que o povo não tem. E aí você vê que tem muitos líderes que não abrem mão do trono, só sai morto. Então voltemos ao Apocalipse. Tudo isso, pastor, inteligência artificial, essa questão geopolítica mundial, os homens criando o império para si mesmo, a fim de obter, conquistar, alcançar, granjear aqui na terra, sendo amantes de si mesmo, né? Sendo avarentos, presunçosos, orgulhosos, leva-nos a dizer que estamos vivendo a realidade do Apocalipse já nessa geração. Eu digo que um dos maiores sinais, né, do juízo é como nos dias de Noé, né? O povo não percebia. A arca estava lá, não estava? A arca era o sinal que a chuva ia chegar. Sim. Todo mundo via a arca, mas ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. De repente Noé entrou, Deus fechou a arca. Aí o povo que não acreditava passou a acreditar. Tarde demais. É a mesma realidade que nós estamos vendo hoje, né? Porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A gente vê uma geração totalmente desapercebida do que está acontecendo. E não querem, o problema não é estar desapercebido. Elas não querem acreditar, né, que existe um monte de quadros. Por exemplo, a Rússia ameaçou gerar apagões. E até o apagão da Espanha lá, alguém está culpando a Rússia, a Europa, né, que pegou Portugal e a Espanha, de ter mexido em questões e gerado aquele apagão. Nós estamos em salas da IA sair fora de controle, e isso vai gerar um apagão. Que existe sala já de insights, por exemplo, se a IA sair fora de controle, o que nós vamos fazer? Se entrar um vírus na rede, o que nós vamos fazer? Eles vão desligar e reiniciar. Não é isso que você faz com o teu celular? Sim. Você faz o backup do computador, não é assim? Desse jeito. Agora imagine um vírus na rede mundial, ou você não consegue de forma alguma acabar com o problema que a IA eles vão dar um jeito de apagar. E se a IA dar uma doida aí e pegar o dinheiro todo das pessoas que estão no banco, hein? Meu Deus. Tem essa possibilidade de dar uma louca na IA e raspar a grana do pessoal, a grana da gente? Você que tem muita grana no banco aí, pastor. Meu Deus do céu. Misericórdia. Cuidado com a IA. Vou acreditar que isso é uma profecia. Receba, toma posse. O que acontece? Vamos lá, a gente tem um insight de um apagão digital. A gente tá com um insight aí, que a Rússia tá ameaçando o Reino Unido e a União Europeia, né? Veja, a Alemanha autorizou, os mísseis de longo alcance já foram utilizados, e a Rússia declarou a Alemanha um alvo.
Por quê? Porque os mísseis de longo alcance da Taurus só alemão consegue operar. Então, se é um soldado alemão que está operando um